amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês que estão entrando pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida, amém? E os demais inscritos que já estão conosco, amém? A nossa palavra pelo Espírito Santo de Deus vai ser revelada aqui nesta noite, amém? Nesse encerramento desta campanha que traz por título Grandes Coisas Fez o Senhor por Nós, e por isso estamos alegres, amém? Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Te dou alguns minutinhos para vocês compartilhar o link com as pessoas, amém? Que querem realmente ouvir a palavra de Deus, amém? E também vamos aproveitar, já que nós estamos em pé, vamos orar, amém? Vamos orar em favor uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus nos abençoa, amém? E os ouvintes que estão nos ouvindo, você já falou com Deus? Você já orou? Aleluia! Você já agradeceu a Deus por esse dia, a qual Ele nos concede? Se você não fez, hoje você vai ter essa liberdade de orar comigo. Amém? Não importa onde você esteja, que local você está, mas a presença do Espírito Santo de Deus, Ele vai te alcançar. E eu tenho certeza que na hora que o Espírito Santo de Deus te tocar, você não será mais essa pessoa que você entrou nesta live, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de testificar no teu coração, aleluia, e tudo será novo. Quem crê assim, dá glória a Deus para Jesus, aleluia. Encurva a sua cabeça e oremos ao Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, meu Deus, eu me encontro aqui, Senhor, meu Deus, aqui no teu santuário, aqui no altar, aqui na tribuna de Deus. Papai querido, eu lhe peço, coloca, Senhor querido, um anjo à direita, um anjo à esquerda, Senhor. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos, meu Pai, para que haja mudança de vida, Senhor. Visita, Senhor, milhares de ouvintes, meu Pai, que vão estar entrando pela primeira vez e vão sentir, Senhor, o quanto Tu és bom, o quanto a Tua misericórdia, meu Pai, dura para todo sempre. Que o Senhor possa usar a minha voz para entrar neste lar, nesta casa, neste apartamento. Quem sabe, meu Pai, pessoas ouvindo dentro do carro, meu Deus querido, onde quer que esta vida estiver, Senhor, que sinta o toque do Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, neste culto de domingo, Senhor, dia 30 de julho, meu Pai, meu Deus, culto de ensinamento, onde nós iremos aprender um pouquinho mais contigo. Fala comigo, Senhor, fala com a sua igreja e fala, Senhor querido, porque desejamos ouvir a tua voz. Repreenda a tristeza, repreenda a angústia, repreenda o desespero, repreenda a aflição. Esta pessoa, meu Pai querido, que está com nó na garganta, Senhor, a angústia está sendo tão grande, meu Pai, que ela não sabe o que fazer, mas fique tranquila até o encerramento desse culto. O Espírito Santo de Deus te entregará a bênção, te entregará a vitória. Não se desespere, não faça nada sem a direção de Deus. Oh Espírito Santo, meu Deus, fala conosco, é que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Por gentileza, a minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, no livro de Lucas, capítulo 8. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, o título diz assim, eu creio que também deve ter um título aí na sua Bíblia. A minha diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele,
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Podemos nos assentar, amém? Se assente dando glória a Deus, se assente louvando ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, já podemos sentir a sua presença aqui nesta noite, amém? O tema, irmãos, que eu quero colocar aqui nesta noite é o seguinte: mulheres que ajudaram Jesus. Eu sei que muitas vezes muitos ministros ministram a palavra de Deus, quase a gente vê que quase eles não pronunciam as mulheres, mas as mulheres também contribuíram para o reino de Deus, amém? Então vamos falar um pouquinho sobre mulheres que ajudaram Jesus. Amados irmãos, Jesus foi e sempre será um homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado, para quem não sabe, Lucas, ele tinha seu ofício, ele era um médico e, por sinal, muito amado. Amém? Glórias a Deus. Vamos deixar aqui um versículo aqui para vocês aqui. Eu sei que nós lemos, mas é bom sempre estar repetindo. Quando nós estamos repetindo, o Espírito Santo vai fazer com que isso grave na sua mente, na tábua do teu coração. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Lucas 8, 2 e 3. Amados irmãos, a mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. Aprenda hoje, a mulher também ela é importante assim quanto o homem é. Cada um foi vocacionado para algo importante para o reino, amém? E eu gostaria que vocês começassem a ler mais, ter desejo de ler a palavra de Deus. É como nós aprendemos a fazer aquele devocional. Eu sempre falo para os amados irmãos que na segunda-feira você vai pegar a sua Bíblia, você vai abri-la lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, depois você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 3 e 15, mas pastora Patrícia, o que está falando a respeito desses versículos bíblicos? Está dizendo que Jesus é da descendência da mulher e veio para resgatá-los, amém? Na terça-feira, você também vai pegar a sua Bíblia mais uma vez e vai ler lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 44 até o 47, e está escrito lá o quê? Que Jesus valorizou as mulheres como ninguém, jamais o fez, aleluia, no mundo. Quem crê assim dá glória a Deus. Na quarta-feira você vai ler o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, que fala o seguinte, que Jesus ele foi ajudado por mulheres que possuíam bens materiais. Na quinta-feira você vai ler o livro de Lucas, capítulo 36 até o 48, depois o capítulo 8 do 2, versículo 2 e 3, que diz o seguinte, que Jesus teve entre seus seguidores muitas mulheres. Na sexta-feira você vai ler lá o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 16, que fala o seguinte, que Jesus libertou muitas mulheres que foram até eles. E no sábado você vai ler o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, que fala o seguinte, que Jesus salvou mulheres e dignificou na condição social. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Mulher é muito importante, assim quanto o homem é. Mostrar, querida igreja, a importância das mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo e na expansão do reino de Deus. Eu sempre falo para vocês, quando vocês virem para a casa do Senhor, Ele não quer que você venha só por vir.
ou seja, aquele ditado popular, bater carteirinha, amém? Nós temos que vir para a casa do Senhor, porque nós temos um desejo muito grande, mas quando você vem para a casa do Senhor, você precisa aprender a ter o quê? Objetivos, e principalmente específicos, né? Detalhar aquilo que você veio buscar. Então, analisemos aqui nesta noite a participação das mulheres do judaísmo e no ministério de Jesus. Eu quero mostrar algo para vocês aqui nesta noite, a disposição de Isabel e Maria em obedecer a Deus. Eu quero dissertar aqui para você que acerca, aleluia, da disposição das mulheres em servir a Jesus. E quero ressaltar para todos que estão ouvindo aqui nesta noite a generosidade das mulheres em ofertar em favor no ministério de Jesus. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Talvez o que eu vou dizer aqui para vocês, você já sabe. Se você já sabe, vai relembrar. E quem não sabe, vai aprender e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Vamos lá então na palavra de Deus. Querida igreja, as mulheres tiveram uma participação especial no ministério de Jesus. E a Bíblia continua dizendo que o mestre, ele foi para as mulheres judias, não somente o Salvador, mas aquele que resgatou a dignidade da condição social feminina. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Irmãos, querido, olha que interessante, nos dias de Jesus, os rabinos se recusavam a ensinar as mulheres, e era atribuída, querida igreja, à mulher uma condição social inferior. Presta atenção aqui, louvado seja Deus. E Jesus, o nosso mestre, não somente as ensinou, mas as teve como amigas. Vamos falar de algumas amigas de Jesus. Quem já ouviu falar de Marta? Marta e Maria, as duas irmãs, amigas de Jesus. E a Bíblia nos garante dizendo que as libertou dos poderes de demônio, como Maria Madalena, como também as evangelizou. Aleluia! A mulher samaritana. E Jesus valorizou as mulheres como ninguém jamais o fez. E ainda, querida igreja, concedeu a elas, amém, o privilégio de poderem contribuir financeiramente para a expansão do reino. Tem glória a Deus aí? Oh, maravilha! Todos nós somos importantes para Deus, irmãos. Amém? Não tem um que é melhor do que o outro. Todos são o quê? Importantes. Querida igreja, ao longo dos séculos, aprendemos que em muitos lugares as mulheres elas foram tratadas como objetos. Amém? E estiveram à margem da sociedade. Presta atenção aqui. As mulheres, querida igreja, ainda são, em algumas culturas, a Bíblia nos conta dizendo que elas eram consideradas seres inferiores e por isso são discriminadas. Amém? Na cultura oriental, a qual pertenceu a Jesus de Nazaré, era assim também que se enxergava as mulheres. Presta atenção aqui. E um dos fatos que fica logo patente no Evangelho de Lucas é o tratamento que Jesus dispensou às mulheres. É isso mesmo. E essas mulheres esquecidas, discriminadas, maltratadas, encontraram quem? O mestre, a manifestação do seu amor de Deus, a forma que elas encontraram para retribuir, e assim foi segui-lo e servi-lo com os seus bens, um exemplo, e todos aqueles que querem também agradar a Deus. Você que está nesta noite quer agradar a Deus? Os ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite quer agradar a Deus? Aleluia! Meus amados irmãos, Jesus, o judaísmo e as mulheres. A presença feminina, meus amados irmãos, no ministério de Jesus. O Novo Testamento dá amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. Presta atenção aqui. E o terceiro evangelho põe essa realidade em relevo. Presta atenção. A lista é extensa. Fala de quem? Está falando de Maria, mãe de Jesus, que todos já conhecem a história. Isabel, mãe de João.
o Batista, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena, a sogra de Pedro, mulher de fluxo de sangue, mulher encurvada, Joana, mulher de Cusa e Susana. Se nós começarmos a ler, nós vamos ver muitas mulheres que contribuíram para o reino. Amém, irmãos? Aleluia. Mulheres, irmãos, que foram curadas, foram libertas de demônios, e ainda outras tornaram-se seguidoras de Jesus juntamente com os 12. Amém? Jesus, meus amados irmãos, valorizou as mulheres. Amém? Causa admiração quando fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres, sabe, lá no Novo Testamento, e aquele que era praticado no judaísmo do tempo de Jesus. Presta atenção aqui. No judaísmo, meus amados irmãos, do primeiro século, a mulher não participava da vida pública. Isso a parte do judaísmo. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. E nem mesmo lhe era permitido aparecer em público, descoberta, sendo dessa forma impossível ver a sua fisionomia, porque era coberto, né? Não podia ver o seu rosto completamente. Não tinha voz nem rosto. A mulher era, portanto, tida como objeto, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Ao contrário de tudo isso, meus amados irmãos, Jesus, nosso Jesus, não tratou as mulheres como coisas ou objeto. A Bíblia nos conta dizendo que ele as tratou como gente, como pessoa. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus e fez que com elas, querida igreja, se sentisse assim. Não são poucas as passagens do Novo Testamento também que dão destaque às mulheres. O Evangelho de Lucas não foge também dessa regra. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 42, capítulo 7, versículo 48, capítulo 8, que nós lemos hoje aqui, aleluia, do 2 até o 43, capítulo 13, versículo 12, capítulo 16, versículo 18 e capítulo 23, versículo 27. Então, tem muitos versículos que vai falar a respeito daquilo que eu estou falando. Então, no judaísmo, querida igreja, as mulheres não eram o quê? Valorizadas. Mas Jesus veio para quê? Jesus veio para restaurar a sua condição social. Então, a participação das mulheres, irmãos, foi fundamental. Amém? Foi muito fundamental, como é no dia de hoje. E vamos agora falar sobre mulheres com disposição para obedecer. A mulher tem que ter disposição. Isso não é para qualquer um, é para aquela que o Senhor o chamou, para aquela que o Senhor escolheu. Então vamos falar de uma que todos conhecem, Maria, mãe do Salvador. Amém? A doutrina, irmãos, acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com apoio bíblico. Eu estou falando eu não gosto muito de falar, mas da doutrina católica, tá bom? Não é fundamentada nos evangelhos, mas da tradição apócrifa, que começou a circular por volta do 2º século da nossa era. Crença como perpétua virgindade de Maria Imaculada Conceição e a sua ascensão não fazem parte do canon do Novo Testamento. Esse é um lado, querida igreja, da história. Amém? Um outro, presta atenção aqui, é a rejeição da pessoa de Maria, que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. O que a Escritura mostra, irmão, de fato, é que Maria, ela foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar, em crer no plano de Deus, querida igreja, está demonstrada em suas palavras. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ou vontade, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 38. Eu acho tão lindo nela, irmãos, aquela menina tão assim, tipo, aparentemente parecia ser inexperiente, e ela disse:
para o anjo, né? Que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Amém? Ela poderia fazer muitas outras coisas, mas ela pediu para que o Senhor cumprisse a vontade dele, não a dela. Amém? Isabel, querida igreja, Isabel foi a mãe do precursor. Isabel, querida igreja, ela foi esposa do sacerdote Zacarias e aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus. A Bíblia conta dizendo, querida igreja, que ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista. Olha para você ver que privilégio essas mulheres tiveram, embora a jornada delas não foi tão fácil. Mas elas foram escolhidas. O último profeta da antiga aliança, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 até o 24, capítulo 16, versículo 16. Querida igreja, a revelação do nascimento de João foi dada ao seu marido Zacarias, que inicialmente não creu. Amém? A Bíblia nos conta o relato de Lucas de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando foi visitada por Maria, e deixa claro, querida igreja, também a sua disposição em crer, em aceitar o plano de Deus para ela. Lucas capítulo 1, versículo 41 até o 43. E assim como Maria, Isabel foi uma mulher obediente, e a sua obediência, a Bíblia nos garante dizendo que ela foi recompensada. E se você também for obediente, aqui nesta noite também será o quê? Recompensada por Deus. Isabel e Maria eram mulheres de fé. Assim nós também temos que ter o quê? Fé. Temos que ser o quê? Tementes e obedientes a quem? Ao Senhor. Querida igreja, é muito importante a obediência. Mulheres com disposição para servir. Não é só os homens que têm que servir, mas as mulheres principalmente. Amém? Mulheres servas, logo após ser curada por Jesus de uma febre muito alta, a sogra de Pedro, querida igreja, se levantou e passou a servi-lo. Onde está isso registrado? Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 39. A Bíblia nos diz, irmãos, quando nós vamos estudar, o verbo servir é a tradução do vocábulo grego. E as mulheres, querida igreja, aparecem com frequência no Evangelho de Lucas. A serviço do mestre, Maria Madalena se destacou das demais. E ela, querida igreja, foi a primeira mulher mencionada no livro de Lucas. Capítulo 8, versículo 1 e 3. E aparece de forma destacada no Evangelho de Mateus, Marcos e João. A Bíblia diz que ela foi uma das mulheres que mais tarde presenciaria, aleluia, a crucificação de Jesus. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 40. Lá no livro de João, capítulo 19, versículo 25. E viram onde o corpo de Jesus foi o quê? Colocado. Está escrito isso hoje, lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 61. Marcos, capítulo 15, versículo 47. E Lucas, capítulo 23, versículo 55. E a Bíblia diz que saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. Foram corajosos, não é verdade? Mateus, capítulo 28, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1, e Lucas capítulo 24, versículo 10. E além disso, querida igreja, ele iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto aparecia. Livro de João, capítulo 20, versículo 1 até o 18. Irmãos, ela teve, aleluia, um privilégio muito grande, logicamente dada por Deus. Ele poderia ter aparecido para os outros discípulos, né? Assim, mas ele apareceu para ela. Mulheres abnegadas, irmãos. O Evangelho de Lucas revela que Jesus teve seu ministério com a ajuda de mulheres abnegadas. Lucas capítulo 7, versículo 36 e 50. O evangelista, meus amados irmãos, ele mostra Jesus sendo ungido, amém? Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora lá na casa de Simão.
Aleluia, um dos fariseus, e essa mulher, visivelmente emocionada, a Bíblia diz que ela usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus, enquanto beijava-lhe os pés. A Bíblia nos conta dizendo que o Evangelho de João, ele mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que não deve ser confundido com o relato do livro de Lucas. João, capítulo 12, versículo 1 e o 8. No texto de João, querida igreja, é destacado o seguinte, presta atenção, que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os seus pés de Jesus o perfume do vaso de que usaram em benefício próprio. A Bíblia diz que esse gesto tão lindo, né, sofreu duras críticas, amém, de Judas Iscariotes, que estava de olho em quem? No dinheiro, sim ou não? Ou não estava? Ele estava assim, estava de olho, irmão, no dinheiro de 300 denários, que esse unguento poderia render, e considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu. Olha, presta atenção aqui, irmão, dos ganhos que esse perfume poderia dizer e trazer à memória. Querida igreja, esta mulher, ela fez algo lindo. Quantas vezes, muitas vezes, tem pessoas que fazem algo para Deus e muitas vezes são criticadas, como aconteceu com esta mulher, não é verdade? Mas ela foi fiel ao Senhor. Jesus, ele contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para servi-los no reino de Deus. E hoje ele quer pessoas também com disposição também. Aleluia, mulheres, querida igreja, com disposição para ofertar o trabalho rabínico. Querida igreja, Lucas, ele registra que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia conta dizendo que os 12 iam com ele. Olha que lindo, Lucas capítulo 8, versículo 1, onde nós lemos. A dedicação, querida igreja, de Jesus e de seus 12 discípulos, o ministério da palavra era exclusivo. Como se dava então a manutenção deste ministério? Como que eles conseguiam manter? Aleluia. Jesus orientou seus discípulos que quando estivessem em missão, presta atenção aqui, e que ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Como diz lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, querida igreja, não andeis de casa em casa. O trabalhador, querida igreja, era digno de seu salário, sim ou não? Um rabino não podia receber pagamento, querida igreja, pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação, um privilégio de sustentar um rabino. Presta atenção aqui, vamos aprender com ele. Há um princípio válido aqui, querida igreja: o obreiro não deve ter valores materiais como motivação do seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo em sua manutenção. Agora vamos falar do apoio feminino. Querida igreja, na cultura judaica do tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública era bem limitada naquela época. Então, as mulheres, por exemplo, não podiam estudar, não podiam ensinar, mas nem por isso, querida igreja, deixaram de participar do ministério do mestre. A Bíblia diz que Lucas, ele diz que elas serviam o Senhor com as suas fazendas. Então elas tinham bens adquiridos, sim ou não? Isto é, com os seus bens. Lucas capítulo 8, versículo 3. Enquanto Jesus e seus 12 apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, essas mulheres lhe davam suporte financeiro, aleluia, e material. E por trás, querida igreja, de grande ministério, sempre há alguém dando suporte, seja financeiro, seja espiritual. Não podemos negar, querida igreja, que atualmente as mulheres têm desempenhado um papel importante na obra do Senhor. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Muitos têm se dedicado, de que maneira? A oração, a jejum, a serviço social, contribuição, obra missionária. Grande parte da obra missionária, querida igreja, é feita por mulheres, amém? São mulheres
Amém? E são milhares de servos que dedicam suas vidas à seara do Senhor. Amém? O serviço de Deus é para todos os que amam quem? Ao Senhor, independente do gênero. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus é bom, não é? Jesus contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para ofertar. Conclusão aqui, irmãos, por causa do horário, amém? No judaísmo, querida igreja, do tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado um ato vergonhoso. João capítulo 4, versículo 27. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele conversou, Jesus, ele ensinou, Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus valorizou as mulheres como homem, alguns jamais o fez. Amém? Lucas, querida igreja, nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva, amém? Na implantação do reino de Deus. E graças a Deus por isso, pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu quero deixar esta palavra para vocês aqui nesta noite, que é importante reconhecer, aleluia, o que Deus faz. Amém? O que Deus fez e que Ele continua fazendo. Todos nós precisamos ser reconhecidos, seja homens, seja mulheres. Deus nos chamou para servir. E nós vamos servir de que maneira? Obedientemente. Amém? Precisamos ser humildes e obedientes. Amém? Que hoje vocês saibam que Deus te escolheu. Assim como escolheu essas mulheres, a qual deixou um exemplo muito grande para nós. Amém? Por isso que nós temos que ler a Bíblia e ler o que elas contribuíram para o reino. Não somente os homens que deixaram o seu legado, que deixaram, aleluia, ali para nós podermos dar continuidade, mas tem mulheres que também contribuíam. Quantas mulheres naquela época costuravam as roupas dos apóstolos? Não é? Faziam as roupas deles, amém? Faziam os alimentos para eles se alimentar, preparava tudo, porque eles só tinham que pregar, levar o evangelho, e muitos deles não tinham tempo de lavar roupa, de costurar, de fazer sua própria roupa, outras coisas mais, precisava da ajuda generosa das mulheres. Então todas elas contribuíram, e tinha mulheres naquela época, irmão, que eram ricas, amém? E elas ajudavam com as suas fazendas. Amém? Então olha que coisa linda. Se cada um contribuir com aquilo que Deus depositou no seu coração, imagine o que Deus fará. Irmãos, alcançará inúmeras pessoas que ainda não são salvas. Amém? Que não são ainda libertas, através da sua contribuição, seja na oração, seja no jejum, ou seja em outras coisas. Amém? Almas serão salvas, almas serão libertas, serão transformadas, serão mudadas. Aleluia. Então, não todos somos especiais aqui nesta noite. Nesse encerramento desta campanha, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se hoje você está sentado aí nessa cadeira, tenha certeza que alguém orou por você. Alguém pagou o preço por você. Pessoas que perderam o sono para orar em teu favor. Muitos passaram vigílias, muitos um círculo de oração com o joelhinho no chão, de jejum, para que hoje você pudesse estar aqui, e os ouvintes que estão me ouvindo, de estar ouvindo a palavra de Deus. Eu, para estar neste lugar, alguém pagou o preço por mim. Minha mãe pagou o preço, e muitas outras mulheres de oração. Aleluia. Que hoje já nem estão, a maioria já não estão mais aqui entre nós, já partiu para a glória. E agora somos nós. Chegou a nossa vez, irmã Sandra, chegou a nossa vez, irmão José, amém? De contribuir com o reino. Deus conta com a irmã Ana, Deus conta com a irmã Rafaela, Deus conta com a irmã Sandra, irmão Arnaldo, pastor William, missionário Rosana, missionário Úrsula, e os demais que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, amém? Alguém pagou o preço por nós. Aleluia. Amém?
Glórias a Deus. Quantas pessoas que oraram por nós que a gente nem sabe quem é essa pessoa. Hoje já não se vê mais, irmão. Mas na minha época, irmãos, no altar, como o culto hoje, era lotado de pedido de oração. Tinha que colocar, hoje já não tem mais aqui, mas tinha um cesto enorme de taquara. Minha mãe colocava aqui na frente para colocar os pedidos de oração. Os irmãos, não sei se vão lembrar, tinha uma caixinha de sapato, como por aqui, bem no meio, para colocar os pedidos de oração, que estava bem aqui em cima do altar, orando para que Deus salvasse, para que Deus libertasse. Essa é a verdadeira família, irmão, que vai morar nos céus. Aleluia, e já não se sente mais. Eu vejo as pessoas de hoje em dia, irmão, já não tem mais desejo. Irmão, no altar ficava com garrafinha de água para Deus consagrar, para levar para casa. Peças de roupas em cima. Bom, quantas vezes eu ia pregar que só dava até um jeitinho para poder entrar para não pisar das coisas, porque a fé do povo. E hoje se vê o quê? O povo perdendo a fé. Aleluia. Quantos pagaram o preço lá no passado, como eu falei, de Mari, de Maria, de Isabel, Maria Madalena, as outras mulheres, para que hoje eu e você estivesse aqui. Aleluia. Vamos exercitar a nossa fé. Hoje eu vejo mais o povo. Hoje eu sinto muita falta, irmãos. Acho que eu estava até conversando hoje com a Marli, lá em São Paulo. Eu sinto falta, irmão. A escola dominical era cheia. Hoje está vazia, não tem mais. Ciclo de oração hoje. Não tem ninguém mais que vai para o ciclo de oração. Eu tenho orado para que Deus levante pessoas para estar comigo, para que eu não pare de fazer aquilo que Deus sempre tinha colocado no coração da minha mãe, e hoje somos nós. Eu não tenho mais desejo das pessoas virem para a tarde da bênção. Hoje fica difícil, porque eu tenho que abrir, não que eu não estou reclamando, porque eu gosto de fazer o que eu faço, mas temos que às vezes abrir o culto, ainda pregar a palavra, orar, fazer tudo, limpar, fazer tudo sozinho. Mas Jesus, irmão, ele não fez o trabalho sozinho. Ele teve os 12, escolhido por Deus, claro, os 12 discípulos, fora as mulheres que acompanharam o ministério dos discípulos e dos apóstolos. Então, irmãos, a igreja está ficando deserta porque já não deseja mais. Eu saí esses dias e falei assim, eu já fui tal dia, não preciso mais. Eu peguei até abaixei, mas assim, eu não vou responder essa pergunta, porque o dia que eu fico sem ir na igreja, eu fico desesperada, como se estivesse faltando algo na minha vida. Ela falou, tá bom, né, irmã? Eu nem respondi você, porque não está bom, irmão, é pouco. A gente busca muito pouco e quer muito de Deus. A gente exige tanto de Deus, mas nós mesmos fazemos muito pouco. Tão pouco. Então hoje no culto de domingo, culto de ensino da palavra de Deus, quando nós aprendemos da palavra de Deus, para que a gente exerça o chamado ministério que Deus colocou em cada coração, em cada vida. Então, irmãos, se hoje vocês estão aqui, lágrimas foram derramadas. Joelhos foram calejados. Lembro muitas vezes que a minha mãe falava assim, filha, tá até difícil de joelhar, porque minha mãe tinha muitas varizes, tinha até varizes no joelho, e dói. Mas ela falou assim, olha, eu vou joelhar pela fé. Mãe, eu nunca vi minha mãe orar de pé, só foi de joelho. Ela só orava de pé, às vezes quando eu estava abrindo o culto, então ela ficava andando para lá e para cá no corredor, às vezes para poder abrir o portão. Mas se já tivesse gente aqui, era de joelho. Eu nunca vi minha mãe ficar de pé. De joelho. Chorando. Eu achava tão linda na minha mãe pela idade que ela tinha. Ela não esquecia o nome de ninguém na oração. De domingo, ela chegava, podia estar ensaiando, mas 6h30 em ponto, ela falou, pode parar, porque agora chegou o momento da oração. Elas barravam todo mundo que estava ensaiando, parava, literalmente. Eu falei assim, tem tempo para tudo, tem tempo para ensaiar e tem tempo para orar. E já chegava com a sacolinha, que é aquela sacolinha que eu trago ali, com a sacolinha dela, colocava aqui, oração das 6h30 até 7h45. E ela orava um por um. E às vezes ela falava assim para mim, ai filha, ainda não deu para orar para todo mundo. Eu falei assim, na próxima oração a senhora ora, mãe. E ela orava, não esquecia de ninguém. De ninguém. E pensa que ela não orava que não, quando chegava em casa na madrugada. Você pensa que enquanto você estava dormindo, minha mãe estava de joelhinho lá orando. Quantas vezes a minha mãe fala assim, desce aqui, filho, joelho aqui com a mãe aqui, joelho aqui com a mãe, ora com a mãe.
E orava. E não tinha hora. Às vezes era meia-noite, 3 horas, 4 horas, porque 5 horas da manhã minha mãe já estava de pé. 5 horas da manhã já estava lá no quintal, varrendo, já fazia isso, irmão, porque já cedinho já tinha gente chamando ela para pedir oração. Minha mãe estava tomando café, ela parava de tomar café, se ela estava almoçando, ela parava de almoçar e atender o povo. Hoje já não se vê mais. Esse dia eu recebi uns irmãozinhos, estou recebendo alguns irmãos fora do culto, porque algumas pessoas não dá para vir no culto, e ela falou assim, irmã, para eu poder pedir oração para o meu pastor, tem que marcar a agenda, senão ele não me recebe. Eu falo, nossa, vai dar tempo dele marcar a agenda para depois você receber? Acho que é bom você já ir direto com ele, né? Direto com o Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, nós estamos vendo que tem muitas pessoas que tem pastores, às vezes, que não atendem as ovelhas, tem que ter a hora marcada, senão ele não atende. E às vezes eu vou lá, abro, às vezes nem é do nosso ministério, abro a porta, olho para um, consolo um, ensino um e vamos que vamos. Mas, irmãos, realmente, a igreja está necessitada, já não se vê mais. Até brinquei com o pastor William ontem lá na minha casa, eu falei assim, dura coisa Deus te deu. Vocês já achavam que só com essa esposa já era difícil, agora imagina mais 2 mulheres, pastora e missionária. Eu falei assim, meu filho, melhor você colocar o joelhinho no chão e orar para Deus enviar homens. Mas não é qualquer homem não, viu, irmão José? Vai encher aqui. Vai encher, irmão José. Em nome de Jesus, você tem que ser homem que honra, né? Que honra o nome de homem, né? E honra o nome de Deus. Amém? Para fazer a obra de Deus. Então, irmãos, essa palavra eu deixo para vocês. Mulheres, realmente, elas são muito importantes, quanto o homem também é. O homem não consegue viver no ministério sem as mulheres não conseguem viver no ministério sem o homem, e principalmente sem a presença de Deus, amém? Ficamos de pé porque o horário já foi embora, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Aleluia, vamos agradecer por esse culto lindo, maravilhoso, de estarmos aqui na casa do papai, amém? Não existe outra coisa melhor de se estar do que estar na casa do Senhor. Por isso que o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nossos pezinhos estão onde? Na casa do Senhor, amém? Encurva a tua cabeça, fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa liberdade, Senhor, de estar falando, meu Deus, das tuas grandezas, meu Pai. Aprendemos muito hoje, Senhor, e queremos aprender muito mais. Nós somos tão limitados, meu Pai. Nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria do alto, Senhor. Fala conosco, Senhor, e permaneça conosco. Leva os teus filhos em paz, guardando e livrando e protegendo de todo mal, meu Pai. E nós dizemos amém. Bate palma bem forte, bem alegre com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.